Sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, parte 2. 3. Eles já estão sob uma sentença de condenação ao inferno. Não apenas merecem, com justiça, ser lançados lá, mas a sentença da lei de Deus, essa eterna e imutável regra da justiça que Deus fixou entre si e a humanidade, é posta contra eles, e permanece em oposição a eles, de modo que já estão destinados ao inferno. João 3,18. Quem não crê já está condenado. Ponto. Desse modo, todo homem não convertido pertence propriamente ao inferno. Lá é o seu lugar. De lá, ele procede, João 8,23. Vós sois de baixo, e para lá está destinado é o lugar ao qual a justiça e a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável o destinam. 4. Eles são agora os objetos do mesmo furor e ira de Deus, que são expressos nos tormentos do inferno, e a razão pela qual não descem para lá a qualquer instante não é porque Deus, em cujo poder se encontram, não esteja muito irado com eles, como está com as muitas miseráveis criaturas agora atormentadas no inferno, que lá sentem e suportam a fúria de sua ira. Sim, Deus está muito mais irado com muitos que estão agora na terra. Sim, sem dúvidas, com muitos que estão agora nesta congregação, que podem estar tranquilos, do que com muitos que estão nas chamas do inferno. Portanto, não é porque Deus ignora suas impiedades e não se ressinta delas, que não afrouxa suas mãos e os elimina. Deus não é de forma alguma como eles, embora possam o imaginar assim. A sua ira arde contra eles, sua condenação não dorme. O abismo está preparado, o fogo está pronto. O forno já está quente, pronto para recebê-los. As chamas lá rugem e brilham. A espada reluzente está afiada e suspensa sobre eles. O abismo abriu sua boca debaixo deles. 5. O diabo está pronto para cair sobre eles e abatê-los como sua possessão no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem. Tem suas almas em sua posse e sob seu domínio. A Escritura os representa como seus bens. Lucas 11:12. Os demônios os espreitam. Estão sempre à sua mão direita. Permanecem aguardando por eles como leões famintos que veem a presa. E esperam tê-la, mas no momento são contidos. Se Deus retirasse sua mão, pela qual são restringidos, num momento voariam sobre suas pobres almas. A velha serpente o espreita. O inferno escancara sua boca para recebê-lo. Se Deus o permitisse, seriam rapidamente engolidos e estariam perdidos. 6. Reinam nas almas dos ímpios aqueles princípios infernais, que agora mesmo os inflamariam e incendiariam no fogo do inferno, se Deus não os restringisse, aposto na própria natureza do homem carnal, um fundamento para os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos, com poder reinante, e em plena posse deles, que são as sementes do fogo do inferno. Estes são princípios ativos e poderosos, extremamente violentos em sua natureza, e não fosse pela mão restringente de Deus sobre tais princípios, logo explodiriam, se inflamariam à semelhança do que as mesmas corrupções e a mesma inimizade fazem nos corações das almas condenadas, e gerariam os mesmos tormentos. As almas dos ímpios são comparadas na Escritura ao mar bravo. Isaías 57:20. No momento, Deus restringe a impiedade deles pelo seu imenso poder, assim como faz as ondas raivosas do mar enfurecido, dizendo: até aqui, virás e não mais adiante. Jó 38:11. Mas se Deus retirasse esse poder restringente, logo a impiedade carregaria tudo diante de si. O pecado é a ruína, e a miséria da alma é destrutivo em sua natureza. E se Deus o deixasse sem restrição, nada mais seria necessário para tornar a alma perfeitamente miserável. A corrupção do coração humano é ilimitada e desmedida em sua fúria. Enquanto os ímpios vivem aqui, é como o fogo preso pelas restrições de Deus. De outro modo, se fosse deixada livre, poria em chamas o curso da natureza. E assim como o coração agora é um poço de pecado,
Se este não fosse restringido, imediatamente tornaria a alma em um forno ardente, em uma fornalha de fogo e enxofre. 7. Não representa segurança para os ímpios, nem sequer por um instante, que não haja meios visíveis de morte às vistas, não representa segurança para um homem natural que esteja agora com saúde, e que não veja por que modo poderia partir de imediato do mundo por um acidente, e que não haja nenhum perigo visível em suas circunstâncias. A manifesta e contínua experiência do mundo, em todas as eras, mostra que isso tudo não é evidência de que um homem não esteja agora mesmo às margens da eternidade, e que seu próximo passo não será no outro mundo. Os meios invisíveis e impensáveis das pessoas repentinamente saírem do mundo são inumeráveis e inconcebíveis. Os não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma superfície podre, e há inúmeros lugares nela que são frágeis e não suportarão seus pesos, e estes lugares não são percebidos. As flechas da morte voam invisíveis ao meio-dia. A vista mais acurada não as vê. Deus tem tão diferentes e insondáveis meios de tirar os ímpios do mundo e mandá-los ao inferno, que não há nada que faça crer que necessite de um milagre, ou que precise sair do curso ordinário de sua providência para destruir um ímpio no momento em que desejar. Todos os meios de arrancar os ímpios do mundo estão de tal modo nas suas mãos, e tão completa e absolutamente sujeitos ao seu poder e determinação, que se ele nunca fizesse uso de meios, e estes estivessem excluídos desta consideração, isto de modo algum faria com que a ida repentina dos ímpios ao inferno dependesse menos da mera vontade de Deus. 8. A prudência dos homens naturais e seu cuidado para preservar a própria vida, ou o cuidado de outros para preservá-las, não os assegura nem por um instante. A isto também a providência divina e a experiência universal prestam abundante testemunho. Há clara evidência de que a própria sabedoria dos homens não os livra da morte, pois se assim o fosse, veríamos alguma diferença entre os sábios e prudentes do mundo e os demais, com relação à susceptibilidade para uma morte repentina e inesperada. Mas, como é de fato? Eclesiastes 2:16. E como morre o sábio, assim morre o tolo. 9. Todos os esforços e esquemas que os ímpios usam para escapar do inferno, ao mesmo tempo em que insistem em rejeitar a Cristo e permanecem, portanto, na impiedade, não os livram um só instante do inferno. Na impiedade, não os livra um só instante do inferno. Quase todo homem natural que ouve acerca do inferno se gaba de que escapará dele. Ele depende de si próprio para sua segurança e se exalta naquilo que faz, no que está fazendo, ou no que pretende fazer. Cada um esquematiza as coisas em sua mente sobre como evitará a condenação, e se exalta de que planejou muito bem para si mesmo, e que seu esquema não falhará. Ouvem, na verdade, que poucos são salvos, e que a maior parte dos que já morreram foram para o inferno. Contudo, cada um imagina que ajustou melhor as coisas para o seu escape do que os outros. Ele não pretende vir a esse lugar de tormento, e diz consigo mesmo que pretende ter um cuidado efetivo, e ordenar as coisas, de modo que não haja falha. Mas os tolos filhos dos homens iludem-se miseravelmente em seus próprios esquemas, e na confiança em sua própria força e sabedoria. Eles não confiam senão numa sombra. A maior parte dos que viveram até aqui, sob os mesmos meios de graça, e agora estão mortos, sem dúvidas foram para o inferno. E isto não aconteceu porque não fossem tão sábios quanto os que estão vivos. Não foi porque não tenham ordenado bem as coisas, para assegurar seu escape. Se pudéssemos falar com eles e questioná-los um por um, quanto a se esperavam, quando vivos, e quando ouviam sobre o inferno, serem eles próprios objetos dessa miséria, sem dúvidas ouviríamos todos replicarem: não, jamais pretendi chegar aqui. Eu tinha ajeitado as coisas de outra forma em minha mente. Pensei que tinha planejado bem, que meu esquema era bom. Desejava tomar cuidado de verdade, mas tudo aconteceu inesperadamente. Não esperava por aquilo então, nem daquele modo. Veio como ladrão. A morte me surpreendeu,
A ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, minha maldita tolice! Estava me gabando e me agradando com vãos sonhos sobre o que faria no futuro. E quando dizia paz e segurança, veio sobre mim repentina destruição. 10. Deus não se impôs nenhuma obrigação, por nenhuma promessa, de manter os não convertidos fora do inferno sequer por um momento. Ele certamente não fez promessas, seja de vida eterna, ou libertação e preservação da morte eterna, a não ser aos que estão dentro do pacto da graça, nas promessas que são dadas em Cristo, em quem todas as promessas são o sim e o amém. Mas certamente, aqueles que não são filhos do pacto, não têm interesse nas promessas do pacto da graça. Estes que não creem nelas e nem têm interesse no mediador do pacto. De modo que, ainda que alguns tenham imaginado e pretendido muitas coisas sobre as promessas feitas aos homens naturais, que sinceramente buscam e batem à porta, está claro e manifesto que, por maiores que sejam os esforços que o homem natural tome na religião, sejam quais forem suas preces, até que creiam em Cristo, Deus não tem obrigação alguma de salvá-los da destruição eterna. Portanto, o fato é que os não convertidos estão seguros pela mão de Deus sobre o abismo do inferno. Eles merecem o lago de fogo e já estão sentenciados a ele. Deus está terrivelmente provocado. Sua ira contra eles é tão grande quanto para com os que já estão sofrendo agora a execução da fúria de sua ira no inferno, e eles nada fazem nem ao menos para dirimir ou aplacar essa ira. Nem Deus está minimamente preso por qualquer promessa de sustentá-los, sequer por um instante. O diabo espera por eles, o inferno escancara a sua boca por eles, as chamas se ajuntam e queimam ardentemente à sua espera, para engoli-los. O fogo latente em seus corações está lutando para explodir, e eles continuam sem interesse em qualquer mediador. Não há, portanto, meio algum às vistas para livrá-los. Em suma, eles não têm refúgio, nada em que possam se segurar. Tudo o que os preserva a cada momento é a mera vontade livre e a clemência desobrigada e desimpedida de um Deus irado,